Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação, sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, não deixe de participar do nosso clube de membros, o link vai estar no comentário fixado e na descrição. Tem sorteio agora de 2 mantos no dia 15 e depois de novo tem mais sorteio no início do mês. Aí eu acredito que já tenha o sorteio dos novos produtos do Flamengo de treino, pré-jogo e comissão técnica. Eu acho que até lá já vai ter lançado, tá para chegar, e aí a gente vai poder sortear para vocês que são do clube de membros. A gente vai preparar alguma coisa também aí no Instagram, então fica ligado aí que vai ter sorteio em breve para todo mundo também no Instagram, tá certo? Bem, então tem que seguir lá, @paparazzo rubro-negro, com 2 Z's, tá galera? Tem uns fakes lá, paparazzo com 2 Z's, rubro-negro, tudo junto no Instagram. Cara, que time é esse reserva que o Flamengo tá montando, Inclusive ontem, no Expediente Futebol, antes do basquete do Mengão lá na Fox, o João Guilherme arrebentando sempre. Um abraço aí pro filho do João Guilherme também, que acompanha a gente aí. Cara, eles conversaram com o BAP, tirando todas as dúvidas sobre relacionamento com Marcos Braz, com Spindel, demissão de Paulo Pelaipe, contratações, e eles perguntaram ao BAP sobre questão do time reserva, que time reserva forte é esse que o Flamengo está montando. E aí eles exibiram um time, o BAP estava na Flórida, está de férias, não tinha como ver, mas eles falaram de um time, que seria César, Orejuela, Tuller, Gustavo Henrique e René. Mas a gente já passa para vocês o seguinte: Orejuela você pode arriscar, tá? Que segundo fontes ligadas ao Flamengo não vem mais, como a gente falou desde ontem, nada de Orejuela. Porém, o Flamengo tá de olho, tá, na contratação de outro lateral direito. A gente vai falar sobre tudo isso. E aí, Orejuela, Tuller, Gustavo Henrique e René, Thiago Maia, Diego, Pedro Rocha, Vitinho pela esquerda, Michael e Pedro no ataque, tá? Porque o Pedro, a gente vai falar sobre tudo isso, se acredita muito que o Flamengo esteja próximo de ter esse time como time reserva. Só que, já falei, ao invés de Orejuela, a chance é que seja outro jogador. A resposta do BAP nesse momento, sobre essa questão do time aí, ele falou o seguinte, que se não fosse aquele, seria muito parecido, Ele não desmentiu Orejuela, mas a gente sabe que tá descartado, tá? E se mostrou satisfeito com esse time. E o que eu achei interessante, é que ele falou que quem negocia, ele explicou o que o Bruno Spindel faz e o que o Marcos Braz faz. Eu acho muito interessante as pessoas saberem. Ele falou que quem negocia a parte financeira e as operações de pagamento é o Bruno Spindel. Quem conversa com os atletas e define se o cara vai funcionar no Flamengo é o Marcos Braz. Ele que define se acha que o jogador dá certo. Ele falou, inclusive, que teve situação do Marcos Braz estar com o jogador praticamente todo contratado, pelo Spindel, tá tudo certo, aprovado pelo conselho, aprovado pelo presidente. O Marcos Braz pega e fala assim: olha, acho que esse cara não vai vestir o manto sagrado, não vai dar certo aqui no Flamengo. E aí, na mesma hora, o BAP falou que escutam o Marcos Braz e aí o negócio não é fechado. Ou seja, são várias pessoas pensando ali no futebol, e cada um com uma função diferente. O BAP, que é vice de relações externas, mas que também é do Conselho do Futebol. Vamos falar aqui sobre tudo isso antes da gente entrar no mercado da bola, porque muita gente queria que se falasse sobre essa situação. Ele falou que tem uma ótima relação com o Marcos Braz. Isso não quer dizer que concordamos em tudo. Em casa você não concorda sempre com a sua mulher. Eu apoiei a volta do Braz ao Flamengo. Quem é da política sabe. E muitas raposas velhas não apoiaram essa decisão. Olha aí, ó. Ele falou ainda o seguinte: nós temos no Flamengo a capacidade de concordar e discordar, Isso aqui é a postagem do Matheus Leal. Todos nós temos opiniões, não vai influenciar em nada.
faz parte, é natural do Flamengo, vai continuar sendo grande. O clube está acima de todos. Ele falou ainda também aqui numa postagem que muita gente postou os momentos, né, dessa entrevista do BAP, do Luiz Eduardo Baptista, né? Eu não sou contra treinador estrangeiro, eu fui atrás do Sampaoli no passado. Ele falou que lá em 2015 ele tentou a contratação do Sampaoli, né? E falou que para a contratação do Abel, o Marcos Braz também concordou, que todo mundo concordou com a contratação do Abel, tá? Que muitas coisas que falam acabam falando contra ele, mas que não sabem que há um comum acordo nas decisões quando a situação acontece. Ele ainda aproveitou para falar, né, lá na Fox, que eu trouxe o Pelaipe para o Flamengo em 2012 e trouxe de volta em 2019, que ele que trouxe o Pelaipe, tá? Sobre o encontro do Pelaipe com o Jorge Jesus em Portugal, ele disse que não sabia desse encontro, né? E ainda sobre a situação de relação com o Marcos Braz, ele falou que discórdia não tem no Flamengo, que não tem discórdia nenhuma no Flamengo. Sobre a demissão do Pelaipe, ele falou que a decisão final foi totalmente de Rodolfo Landim. Muita gente foi consultada, mas que a decisão final foi do Rodolfo Landim, né? E aí, falando sobre o mercado da bola, porque a gente vai falar sobre alguns temas aqui interessantes. O Michael, muito próximo de ser anunciado pelo Flamengo, últimas arestas sendo resolvidas. Ele falou sobre o Michael que o Flamengo não vai fazer nenhuma maluquice, nem pelo Michael e nem por ninguém. Agora, o Flamengo não vai deixar de contratar por causa de uma diferença ridícula. O Bruno já está resolvendo tudo e eu estou torcendo muito para que resolva. Ou seja, a diferença ridícula são aqueles 500 mil euros que era do Goianésia, né, que o Flamengo pagaria na verdade, o Flamengo, na cabeça dele, estava pagando 80% dos direitos do jogador, 7 milhões e meio, na cabeça do Goiás era 7 milhões e meio por 75 e ainda tinha que acertar os 5%, 500 mil euros do Goianésia. Então essa é a situação e ele explicou sobre tudo isso, falou que o Bruno Spindl está resolvendo e tudo mais, e que o Marcos Braz também em contato direto com o jogador. Agora vamos lá. Sobre... a gente tem aqui umas outras coisas para estar falando com vocês, né? O jogador lateral direito para o lugar do Orejuela, né? Que vocês querem saber. O mais cotado no momento, apesar de que o que me passaram, né? Fontes ligadas ao Flamengo me passaram que dentro do clube tem um lateral direito sendo tratado em absoluto sigilo, que eles estão tentando contratar e que, inclusive, comemora o fato de ninguém ter cogitado esse jogador. E aí tem uma situação, né, que é o jogador, o Guga, que é do Atlético Mineiro. Ele já despistou, ele falou o seguinte: isso é a questão de negociação possível vinda para o Flamengo, se eu deixo para os meus empresários e dirigentes do Atlético Mineiro. Estou de férias procurando aproveitar ao máximo, porque em janeiro já tem missão a cumprir. Quero descansar para chegar mais forte ainda em janeiro para representar bem a seleção brasileira no pré-olímpico, né? Ele que também está no pré-olímpico. Então, ele foi convidado pelo Zico no Jogo das Estrelas e você vai ver daqui a pouco, acho que hoje ainda, um vídeo no canal da Hanna, minha prima, lá o Que Partidaço com Z, né? Você pode procurar aí no YouTube, Que Partidaço. Eu vou colocar o link do canal dela aqui na descrição para você. A questão ela conversou com o Zico ontem. E o Zico falou que levou intencionalmente alguns jogadores, convidou alguns jogadores intencionalmente, vocês vão ver lá no vídeo dela, para o Jogo das Estrelas, para poder já, né, aqueles jogadores já sentirem um pouquinho que é a torcida do Flamengo e ele poder também, né, fazer um jabazinho. O Michael, o Guga, né, o Bruno Guimarães, mas Bruno Guimarães, o Atlético Paranaense, que é muito dinheiro, nem os 30 milhões de euros do Benfica eles aceitaram. Então, gente, eu acho que Bruno Guimarães você pode riscar, mas esses dois jogadores, o Zico fez o seu jabazinho lá e parece que pode funcionar, né? Vamos falar aqui então sobre a questão do Pedro, né? Ontem
eu fiquei sabendo que pessoas próximas do jogador já comemoram a possibilidade dele voltar ao Brasil, né? Familiares, primos, pessoal falando, pô, vai voltar, aquela coisa toda. Proposta do Flamengo foi boa, já acertou salário, ele tá esperando lá a liberação da Fiorentina, tá vindo por empréstimo, então tá todo mundo muito confiante com a volta do Pedro ao Brasil e a vinda para o Flamengo, né? E o que eu achei muito legal, né, dessa questão da vinda do Pedro, a gente vai falar sobre o Jorge Jesus já também, teve um tweet aqui, inclusive, que eu retuitei e que eu achei muito bacana sobre a questão do Pedro, né? Lembrando que o Michael ontem, tá? A Raíssa postou, tava num jogo lá da torcida Fla Patos, né? Na verdade, estava em Patos de Minas, a torcida Fla Patos marcou presença lá, e o Atirson também estava lá, jogou com o Michael, o Atirson ontem, né? Na verdade, times opostos, né? Ele de verde, o Michael de azul, e aí o pessoal pediu pro Michael falar olha aí, pediram para ele mandar um alô pra torcida do Flamengo, ele deu uma despistada, ó. Tira uma foto, peraí. Mensagem pra torcida do Flamengo. Abraço pra torcida. Abraço aí, mandou um abraço pra torcida do Flamengo, abraço aí. Ele primeiro riu, depois abraço aí. E aí, ele fez um golaço. Ele deu uma rabiscada. No cara, meu irmão, que isso, que rabiscada foi essa? E depois meteu por cobertura, cavadinha, meu irmão, que isso? Mas joga muita bola o Michael, hein? Saber se vai jogar no Flamengo, né? Tem que ver se vai vestir bem o manto sagrado, tem jogador que não se adapta. Vamos lá, sobre a questão da Fiorentina, do Pedro. Fluminense recusa 12 milhões de euros do Flamengo por 75% de Pedro. Fluminense vendeu ele para a Fiorentina por 11 milhões de euros, menos do que o Flamengo queria pagar. 6 meses depois, a Fiorentina deseja aceitar o pedido de empréstimo do Flamengo ao Pedro com preço fixado em 10 milhões de euros. Ou seja, e aí temos aqui a postagem do Celo, analisando várias postagens no Twitter. O Celo flapou, meu amigo Celo aí de Porto Alegre. Ele botou o seguinte: pelo que andamos lendo por aqui no Twitter, para quem se interessar, o Pedro, né, questão do Pedro, o Flamengo pagaria 2 milhões de euros pelo empréstimo de um ano. Tinham falado né, Celo? 1 milhão de euros no início. Parece que tem uma situação de o Flamengo não adquiriu no final, pagaria outro milhão, não sei, vamos esperar para ver o que acontece. Quando acabar o empréstimo, né, e o passe fixado, se não comprar, paga 1 milhão de euros e o Fluminense se deu mal. Mas eu acho que é 1 mais 1, tem que ver isso certinho, ainda não foi totalmente explicado isso aí. Essa proposta do Flamengo não vazou perfeita, não. A gente sabe que é uma proposta de empréstimo até o final de 2020, tá? E que a Fiorentina ficou, né, ficou interessada porque tem a possibilidade de compra, realmente os direitos do jogador, o passe vai ficar fixado. Aí falando do Fluminense, que vendeu mais barato para ele não ir para o Flamengo e ele deve ir por empréstimo. O Grêmio já arregou e o Pedro escolheu o Flamengo dentre outras propostas europeias. É a nossa cria. 2, ele falando aqui, Thiago Maia, Lille pelo visto aceitou emprestar e o jogador escolheu o Flamengo também, verdade. E aí vem com passe fixado, tudo parecido. O Gabigol era blefe da Inter, né? Não tinha nenhuma proposta da Inglaterra, já agora disseram que não aceitaram a proposta da Inglaterra, estão mandando aquela causada. Muitas chances dele realmente ser contratado, permanecer, e essas contratações que nós estamos fazendo serem todas para o time reserva. Michael, aí ele falando aqui do impasse, dos 500 mil euros e tal, lateral direito a ser definido, que aí a gente falou dessa possibilidade, né, de lateral direito. A gente sabe que cara, eu tô impressionado, é o seguinte, o Flamengo tá muito feroz no mercado, tá? Essa é a verdade, o Flamengo tá feroz no mercado, e o pessoal botando aqui que não nada, botando aqui que não saiu nada de Gabigol lá fora, que era tudo fake news, entendeu? E aí é isso, gente, a gente vai vendo as coisas aí aparecendo e o Flamengo
Cara, eu tô impressionado, como eu falei, com a forma que o Flamengo veio pro mercado, né? A forma que o Flamengo entrou no mercado foi incrível. E a gente teve aí essa situação do Jorge Jesus, matéria aqui do Matheus Leal no torcedores.com, que apesar da crise política, o staff de Jorge Jesus mostra otimismo por renovação com o Flamengo, né? Ele falando aqui, ó, segundo a CMTV de Portugal, reafirmou que irá cumprir seu contrato com o Flamengo, porém não garantiu permanência após maio, né? E aí eles botaram aqui: escolha as coisas em função daquilo que meu coração indica. Não sei se vou continuar no Flamengo depois de maio, até maio vou continuar, isso tenho certeza que quase que absoluta. Só se aparecer um Real Madrid, aí não podemos fazer nada. Isso é o que ele tinha falado, né? Mas aí o torcedores.com conversou com uma importante pessoa do staff de Jorge Jesus, que afirmou que, apesar da fala do Mister, o cenário segue o mesmo e a tendência é uma extensão contratual até o fim de 2020. Ó, todos os cenários são teóricos e logicamente possíveis, mas penso que a tendência seja a renovação, né? O Jorge também. Então, falando aí, ó, que a tendência é a renovação do Jorge Jesus, tá, galera? E a gente tem inclusive aqui um tweet do Marcelo Correge também, o repórter. Acabo de receber informação de que o Jorge Jesus está muito inclinado a estender seu contrato com o Flamengo até 20 de dezembro. Numa conversa com um amigo da Amadora, né, na Estrela da Amadora, por onde o Jorge Jesus passou, disse que vai ser bicampeão da Libertadores. O Jorge Jesus comentou lá que vai ser bicampeão da Libertadores. A gente já passou aqui para vocês essas histórias todas, né? O Wallace, que hoje está na Udinese, aquele que era do Hamburgo, o meio-campo, brincou aí, olha só, notícia que saiu aqui no Gavia News: Flamengo segue de olho no mercado, transferência e tal. Em uma foto no Instagram, o volante Wallace, ex-Grêmio e atualmente na Udinese, uma página flamenguista comentou: vem, junto com 2 símbolos rubro-negros, e o jogador respondeu: estou pronto. Vai sempre ter essa especulação aí com relação ao Wallace, né? Isso não acaba, assim como era do Thiago Maia, agora parece que está prestes a se realizar, mas é um jogador que tem vontade de jogar no Flamengo. Aqui tem uma outra matéria falando ainda sobre o Gabigol, né? Matéria que saiu no Gazeta dello Sport, que o clube italiano descartou a possibilidade de negociar Gabriel Barbosa com a Premier League, tá? Então, as coisas vão ficando cada vez mais claras, que o Flamengo muito provavelmente não perde jogador nenhum do time principal, óbvio, e ainda reforça o seu time reserva e arruma clube, rescinde com Rômulo, arruma clube para um, arruma clube para outro, Muralha e Gabriel lá. O Flamengo vai se arrumando, não traz quem não interessa de volta, e também vai arrumando o clube para aqueles que ele considera que não tem mais como utilizar, que o Mister acha que não vai mais utilizar, né? Então, todo mundo aí agora aguardando essas definições. O Flamengo, que ontem treinou mais uma vez, hoje treina de novo no Ninho do Urubu, a garotada lá, o Sub-23, também alguns jogadores que não estavam sendo muito bem aproveitados, mas que vão jogar o início do Carioca. E aí a gente teve aí o treino ontem, olha só, e no tempo que foi aberta a imprensa, a gente teve o Gabriel Batista no gol, João Lucas, Matheus Dantas, Natan e Ítalo, Vinícius Souza, né? João Gomes, Richard Rios, Thiago Fernandes, Bill e Vitor Gabriel, tá? Esse é o time do Flamengo, né, que estava jogando ontem que estava treinando ontem lá no Ninho do Urubu, tá? Então, Flamengo aí, né, ao comando do Maurício Souza e coordenador técnico Marcelo Salles, o Fera. É isso, galera. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, abraço!